pelas plataformas digitais, estamos ao vivo pelo YouTube da Rádio Difusora, também pelo Facebook e Instagram. E também isso com som e imagem. E no aplicativo da plataforma Rádiosnet você acompanha o nosso programa com áudio. Recebendo com muito prazer aqui na tribuna o coordenador do CAPS AD aqui de Itauá, o nosso amigo Gleidson Wesley, que é farmacêutico, e a Fernanda Maitê, que é psicóloga do CAPS AD. Como já é do conhecimento de todos, nós estamos na campanha do Janeiro Branco, voltado para a prevenção da saúde mental. E a equipe lá do CAPS, o Gleicin, nos pediu um espaço para conversar um pouco com a gente, porque, de fato, os números estão aí para comprovar que a saúde mental é hoje uma das doenças que mais tem acometido pessoas em todo o mundo, né? Por isso, essa campanha do Janeiro Branco, né, voltado mais para a prevenção e promoção da saúde mental. Gleicin, boa tarde, prazer recebê-lo aqui em nosso programa, Tribuna Popular da Rádio Difusora dos Inhamuns. Vocês que trabalham mais no dia a dia, no CAPS AD e também no CAPS 2, com essa questão de pessoas com problemas de saúde mental, pode dimensionar mais do que ninguém, né, a gravidade e a quantidade de casos de problemas de pessoas que estão realmente com esse problema de saúde que acaba trazendo muitas e outras sérias consequências, né? É isso aí, Viorismar. Cumprimento todos os colaboradores deste belíssimo programa. Eu me chamo Gleidson Wesley, sou farmacêutico de formação acadêmica há 19 anos e fui convidado há um ano atrás a assumir este departamento que trata de distúrbios psicossomáticos, né, que a gente tenta diminuir, amenizar com esse aumento dos agravos mentais, psiquiátricos ao nosso meio, em nosso convívio, né? Então, este mês nós fazemos alusão ao Janeiro Branco, uma campanha altamente importante que temos que discorrer ao longo dos anos, né? Diariamente, não somente este mês de janeiro. Janeiro de 2026, pontapé inicial do ano, mas trabalharmos diariamente a nossa saúde mental, pois o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central é algo de maior importância para, em termos de fisiologia humana, né? Em termos de anatomia humana, o cérebro é uma região capaz de definir, orientar, organizar tudo que há de mais valioso em nossa vida, né? Em nossas vidas. Tendo que a gente com equilíbrio, em paz conosco, trabalhando sempre, cuidando sempre do nosso cérebro, tudo que há de melhor discorrerás, né, ao longo das adversidades, do ativismo, das correrias do nosso dia a dia. Então, tratar da nossa saúde mental é tratar de nossas vidas de maneira ampla, de maneira generalista. Não adianta Jefferson aqui, que é meu amigo de infância, Colégio Antônio Araripe, que nós fomos contemporâneos, né? Ele sabe que eu sempre gostei de jogar futsal. Sempre, né? Você acabou de dizer que o meu irmão Moreira, né? Vocês que me conhecem, nós fomos criados jogando futebol, praticando atividade física. Então eu louvo e agradeço a Deus eu ter esta válvula de escape, o desporto, né? Eu tive agora recentemente o privilégio de acompanhar a centenária, a centésima edição da São Silvestre. Então eu fui a São Paulo correr os 15 quilômetros, né? Celebrando a minha saúde, a minha vida. E correr
o running, né, o esporte democraticamente de rua que mais vem crescendo mundialmente, está tirando as pessoas do adoecimento, da angústia, da melancolia, da ansiedade. Então, hoje nós viemos aqui, obrigado pelo espaço cedido, retratarmos, conversarmos sobre o bem-estar, o equilíbrio físico e mental. Não adianta somente eu ter vigor se eu não tenho um equilíbrio mental, né? Se eu não sou capaz de viver em sociedade, né? Sabendo me socializar, né? Como é importante você ter sua riqueza espiritual, mental, física. Ah, eu faço 100 abdominais. Eu faço 50 flexões, 15 barras, apoios de frente. E eu não posso viver em sociedade. Eu não tenho um equilíbrio. Eu não tenho paz. Eu vou procurar confusão, eu vou procurar o isolamento social, eu vou buscar polêmicas ao meio da sociedade. Então a gente tem que saber contemplar coisas boas, positividade, para vivermos em paz e conseguirmos trabalharmos em grupos, em coletividade, e nós que somos profissionais da saúde, com a bandeira e a missão de servirmos a quem precisa. Trouxe aqui a doutora Fernanda, psicóloga magnífica, né? Uma jovem talentosa, estudou em Recife, né? Então ela está há 4 anos trabalhando no CAPSAD. É um prazer para mim tê-la como colaboradora e ajudar quem precisa, porque muitas vezes você não tem um estalo de dizer, viu, Ismar, eu estou precisando de ajuda. Nós vivemos numa sociedade hoje que eu acabei de dizer. O ativismo é tão grande que às vezes você não vê nem seu pai, sua mãe, né? Então você vai ver seus filhos à noite, você passa o dia aí na labuta diária, né? Então, às vezes, Tudo correria demais, né? correria, o celular, muitas informações. A Fazendo gente 50 tem coisas ao mesmo tempo. fazendo 50 coisas. Então, todos nós necessitamos de terapias. Uhum. Todos nós. Do mais abastado, do mais condecorado profissional, ele também vai ter que ter um suporte, um apoio psiquiátrico, psicológico para conseguir resolver todas as suas tarefas semanais, diárias, né? Então a Fernanda vai explanar, contemplar para vocês como é importante tratarmos bem a nossa região cerebral, né, que é algo de mais precioso, porque o coração ele só bate, vocês sabem sobre isso. A nossa frequência cardíaca é controlada via sinapses neurológicas, né? Então, questão de neurônios que levam os movimentos cardiovasculares e todo o nosso sistema fisiológico, seja ele pulmonar, digestivo, nosso pâncreas, nosso fígado, tudo começa, pessoal, por uma boa higienização, cuidados desta região tão importante, importantíssima. Eu chego até a ser redundante, mas nós temos que fazermos essa limpeza cerebral, cuidando, cultivando o que há de mais importante. Eu cumprimento então a doutora Fernanda, psicóloga. Nessa apresentação aí que o Gleicin faz, ô Fernanda, então já dá para a gente explorar bastante em relação a essa problemática, a nossa realidade com relação à saúde mental, já que 4 anos é um tempo mais do que suficiente para você ter um retrato, né, de como é que está a saúde mental dos tauaenses. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wismar. Boa tarde a todos que estão presentes aqui, a todos os ouvintes. É um grande, imenso prazer estar aqui, né, falando
sobre essa temática, como havíamos conversado antes, né? É o mês de Janeiro Branco, mas que a gente faz essa campanha durante todos os dias, todas as semanas e meses aí do ano, porque a gente fala de um tema que hoje a gente, né, tem muito mais acesso do que antes, eu acho que até após a pandemia, né? Mas antes de adentrar aqui na minha fala, eu não poderia deixar, né, de trazer uma perspectiva histórica. A Lei 10.216, que a gente chama de Lei da Reforma Psiquiátrica, que foi uma lei extremamente importante, que inclusive foi através dessa lei que hoje nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, que são mais conhecidos como os CAPS. Por que eu falo disso? Não tem como eu falar de saúde mental se eu não lembrar desse período histórico. Antigamente, né, assim, há pouco tempo atrás, 20, 30 anos, as pessoas que antes eram tidas como um desvio na sociedade, elas eram colocadas em hospitais psiquiátricos, os mais conhecidos, na verdade, como os manicômios, né? Então, tudo aquilo que fugia à regra da sociedade era colocado lá. Não havia tratamento, não havia medicação, era simplesmente colocado lá para serem excluídos da sociedade. E bem antes disso, quando nem tínhamos isso, o que separava um cômodo de uma casa e mantia aquela pessoa com algum tipo de problema em casa, né? Também vi muito isso quando criança, sei lá, 40 anos atrás, né? Então, hoje, Vismar, a gente tenta lutar contra essa lógica antimanicomial. Não é porque hoje a gente tem os CAPs, mas às vezes a gente precisa, inclusive, enquanto profissional, analisar a nossa abordagem, né? Então, assim, por muito tempo essas pessoas foram mortas, inclusive, e maltratadas, sem um tratamento digno. Então, essa lei da reforma psiquiátrica, marginalizadas, né? Então, essa lei, ela veio, na verdade, para cuidar dessas pessoas de forma humanizada, de forma digna, onde garantisse, de fato, os direitos dessas pessoas. Então, assim, o nosso trabalho é respaldado exatamente sobre essa lógica antimanicomial, né? A gente fala sobre saúde mental porque eu acredito que o pós-pandemia ele trouxe muitas sequelas, mas lembrando que isso já era uma problemática de saúde há muito tempo atrás, antes da pandemia, né? E aí, eu mais cedo conversando com o Gleidson, eu acho que a maior sequela deixada pela pandemia foi a dificuldade que hoje nós temos de relacionar com os outros, né? A gente meio que perdeu os vínculos, a gente está muito mais no individual, então isso também acaba que intensificando esse sofrimento psíquico. Você acha que na pandemia agravou-se a situação ou ela foi o ponto inicial? O ponto inicial, eu acho que foi o gatilho para a nossa sociedade, e eu acho que depois da pandemia a gente viveu essa sequela de fato, que a gente desaprendeu, na verdade, a estar com as pessoas. E aí a gente meio que, eu acho que, pegando essa questão da saúde mental, a gente colocou unicamente como se fosse um problema individual. Mas saúde mental é vida, é falar sobre a vida, é falar sobre os nossos direitos básicos, ter acesso a uma boa educação, a uma boa saúde, a serviços que contemplem esse cuidado para a gente, né? Ter boas condições de trabalho, ter tempo de lazer com a família, né? Ter tempo para a cultura, para a música, porque a gente pensa em saúde mental, a gente precisa pensar em promoção à saúde, até para a gente tentar trabalhar isso para que lá na frente essas pessoas se tornem ainda mais à mercê desse sofrimento, né? Então a gente precisa entender, e aí eu queria trazer 2 pontos que hoje eu tenho percebido enquanto profissional e também enquanto pessoa, né? A gente tem vivido uma distorção do que é saúde mental, só lembrando que saúde mental não é ausência de doença. A gente tem visto uma ótica só relacionado à saúde mental à questão dos transtornos psiquiátricos. É importante o diagnóstico? Direciona para muita coisa, mas a gente precisa entender que nós somos multifatoriais. Tem muita coisa que atravessa a gente. A economia, o social. Então, a gente precisa entender que isso também faz parte. É uma série de fatores que influenciam nessa questão da saúde mental, né? Exatamente. E aí é onde entra o Gleicin quando diz que fala da questão de que o segredo está no equilíbrio. Exato. E aí, Virismar, o que é que eu tenho percebido, inclusive nas redes sociais, que a gente tem que ter cuidado, porque, assim, tem muito dessa questão da gente performar através daquilo que vê do outro. E é muito perigoso isso, porque a gente toma para si aquilo que não é nosso. E aí isso também nos adoece. Por quê?
Porque a realidade do outro é dele. Muitas das vezes não vai caber na minha, né? Então isso gera frustração, gera revolta, gera insegurança, baixa autoestima, né? E aí a gente cria tantas coisas na nossa cabeça que isso acaba também nos adoecendo. Então, a gente não precisa performar uma vida perfeita, a gente não precisa achar que a gente precisa dar conta de tudo sempre, porque eu acho que quando a gente se coloca nessa performance, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, pelo contrário, a gente só vai adoecer. Então, eu penso hoje em saúde mental de uma forma muito política também, né? Saúde mental são políticas públicas que a gente possa acessar também. Ter comida no prato, né? Ter boas condições de ser um ser humano. Então, hoje a gente vê esse movimento de saúde mental ou pelo viés do diagnóstico ou pelo viés da performance. A gente vive o tempo todo numa sociedade que cobra da gente estar ou ser produtivo. E muitas das vezes a gente perde o tempo em família, o tempo de qualidade com os amigos, o tempo de estar com outras pessoas que, de certa forma, compartilhem das nossas experiências. Então, assim, a gente sabe que todo mundo tem sua rotina, que trabalha o dia inteiro e que muitas vezes fica difícil de tirar esse momento de cuidar de si, né? E até falando mais cedo com o Gleidson, às vezes o momento que você faz uma atividade extremamente simples, que é estar com outras pessoas que de certa forma tá ali para lhe escutar, sem julgamento, ou está fazendo algo dentro da sua rotina, muitas vezes escutar uma música arrumando a casa, isso também é terapêutico. Né? A terapia é importante, a terapia medicamentosa também tem sua importância, mas a gente precisa entender que não é só um fator. Nós somos multifatoriais e tudo nos atravessa. Quando a gente tem tudo isso garantido, os nossos direitos, o nosso bem-estar, o tempo de qualidade com a nossa família, quando a gente, inclusive, aceita a nossa condição de vida, sem achar que a do outro é melhor, isso também nos ajuda a entender qual é a vida ideal para a gente. Né? Então, eu acho que pensar em saúde mental antes de mais nada é pensar de uma forma mais ampla, né? Estamos adoecendo porque a gente vive numa realidade muito acelerada, né? Hoje a gente recebe muitos estímulos ao mesmo tempo. Se torna um pouco mais difícil a gente ter essa consciência, mas eu acho que se a gente entender qual é o ideal de vida para a gente, já é um primeiro passo, né? E aí queria E entrar como aqui. ter essa compreensão? É exatamente sobre isso. A gente tem vivido essa performance, como eu coloco, e eu toco muito nessa tecla, porque isso tem, de fato, adoecido as pessoas. Não adianta você fazer uma coisa porque está todo mundo fazendo, né? Então, adianta você fazer Aí uma é onde é que coisa... entra a crise de identidade? Isso, exatamente. Por quê? Tu não está vivendo o que é seu, tu está vivendo o que é do outro, ou porque é aquele chamado efeito manada, né? É importante que a gente também reflita, a atividade física é importante, hoje a gente passa muito isso no consultório, mas também estar com a pessoa que você gosta, estar em sociedade, dentro da sua rotina, tirar um tempo para si, muitas das vezes, não tenho tempo, a minha rotina é muito cansativa, mas às vezes você não precisa buscar uma ajuda psicológica. Às vezes alguém te escuta e isso de fato já te ajuda, né? Às vezes uma atividade física, uma caminhada, às vezes um curso que você queira fazer online, isso também pode te ajudar de certa forma. Estratégias que a gente tem disponível na nossa realidade. O que serve para o Gleides, para mim pode não servir, tá tudo bem. Né? Então a gente precisa pensar de acordo com o que é possível na minha realidade. O que é possível hoje eu fazer como forma de autocuidado, do cuidar de si mesmo, né? O que é que eu preciso de fato fazer dentro da minha rotina, do meu trabalho, que também possa me trazer um certo bem-estar. Então, a grande questão hoje é que até cuidar da saúde mental virou uma performance, virou mais uma obrigação. Então, a gente precisa, inclusive, entender. Tá tudo bem se a gente estiver no tédio, por exemplo. A gente não se permite mais a viver no tédio. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa. E quando a gente não está fazendo, a gente se culpa por isso. Então, isso também tem nos adoecido, de A certa questão forma. é, primeiro você tem que se encontrar para depois Sim. dar o próximo passo. Sua identidade própria, né? É. E não você como só... Hoje a própria situação, né? A gente está sendo, acho que 24 horas por dia, sendo influenciado, né, Sim, por alguma sim. através coisa, do né? Então, mediatismo, né? é você não se confundir, né? E aí, como ocorre isso? Se a pessoa já não tem, assim, uma opinião formada, ou ainda, especialmente a questão dos adolescentes, né, que ainda estão Se buscando se descobrindo, Sim, né? inserir, Se né? inserir.
que, por sinal, eu acho que, pelo que a gente acompanha aqui dos relatos policiais, né, dos plantões que a gente recebe, a gente tem visto muitas ocorrências Com voltadas para pessoas jovens. com saúde mental, que em algumas situações de atendimento é preciso ter uma força de segurança lá para poder manter, garantir a integridade dos profissionais da saúde que estão atendendo aquela situação. Sim. É uma temática muito complexa, porque, como eu falei no início, ainda parte do ideal dessa lógica antimanicomial, onde a loucura era tido como uma coisa que a gente não podia entrar em contato, então tinha que ser excluído, tinha que colocar ali realmente a par de toda a sociedade. Então a gente se afastava disso. Hoje, né, com essa lei maravilhosa que a gente luta enquanto profissional todos os dias para que ela passe a existir, continuar na nossa atuação, porque de nada adianta a gente estar no CAPS, a gente sair desses manicômios, mas ainda está com o mesmo pensamento de manicômio, de atuação, de muitas vezes segregar, de muitas vezes excluir. E assim, não é porque a pessoa está em sofrimento mental ou que faz um uso abusivo ou dependente de álcool e outras drogas que ela deixa de ser uma pessoa com direitos, com dignidade. Então a gente passa a atuar de uma forma que resgata essa autonomia dessa pessoa, que leva de volta e reintegra ela na família, na sociedade. Esse é o nosso papel enquanto profissionais da área da saúde mental. A gente luta todos os dias para que essas pessoas elas consigam ser vistas. E aí, trazendo para a nossa atuação enquanto CAPS-AD, né, para quem não sabe, o CAPS-AD é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, então a gente trabalha com o público que tem esse uso problemático, tanto do álcool como de outras substâncias. A gente tenta resgatar a dignidade e a autonomia dessas pessoas, porque elas podem escolher, inclusive, fazer ou não tratamento, é direito delas. E é isso que a gente tenta reafirmar todos os dias na nossa atuação. Infelizmente, é um público muito cheio de estigmas e preconceitos, né? A gente sabe que muitas das vezes as pessoas acham que uma pessoa que sofre, por exemplo, com alcoolismo é a escolha dela, é porque ela não tem vontade de parar, é porque é irresponsável, ou é porque assim, não está fazendo assim, de fato, algo para mudar isso, mas não é tão simples como a gente imagina. A dependência ela parte de inúmeras questões, tanto a dependência psicológica, comportamental, enfim, de vida. Então, muitas das vezes, para aquela pessoa ter chegado a esse uso dependente, a gente precisa olhar para a raiz dos problemas. A gente sempre diz, às vezes é só a cereja do bolo. Então, atrás disso existe uma história, existe uma pessoa. Então, a gente lá no CAPS-AD, que por sinal, já falando um pouco do serviço, nós somos um serviço de saúde mental, de portas abertas, que nós estamos lá como demanda espontânea, né? Não necessariamente precisa de encaminhamento para estar lá, diferente do CAPS Ou seja, geral. demanda espontânea, a pessoa vai direto Isso lá, mesmo. sem Exato. precisar dizer a ninguém, nem Não, passar por nenhuma isso unidade de mesmo. saúde, né? Cartão Nacional do Isso. SUS, documento com foto, né? O famoso RG, né? Então a gente vai guardar, abrir o prontuário, sigilo, ética profissional. Nós moramos numa cidade pequena, todos se conhecem, né? Então não tenham medo. É porque é Tudo aí que está é essa questão. Às vezes a para pessoa está com quebrar. algum tipo de problema de saúde mental que pode ser assim muito rapidamente tratado, mas ela tem aquela questão de, se eu for para o cabo, vão dizer que eu Vão estou isso, eu dizer estou que eu aquilo, Sim, estou né? usando, Então, acho né? que ainda tem muito dessa resistência, né? sim, Mas é importante não ter essa resistência. É bom procurar o Só atendimento, para né? você ver, viu, Ismael, isso aí são estigmas, né? Então Hum. nós temos que quebrarmos estes paradigmas, né? Esses preconceitos. Os profissionais da saúde, eles vêm para ajudar na sua sanidade plena, né? No seu equilíbrio. Então, isso aí, não, independentemente de cor, né? Independentemente de poder aquisitivo, você pode ser muito bem profissionalmente, financeiramente, mas você pode fazer uso de alguma substância psicoativa, uma substância que vai estar lhes prejudicando e aumentando sua dependência. Existem pessoas que são bons profissionais e usam algum tipo de droga, né? Então vocês já viram isso em noticiários, vocês já viram isso até mesmo em nossa cidade, né? É, rapaz, fulano de tal é um baita de um profissional.
Mas você já viu como é o temperamento dele, a mudança de personalidade quando o mesmo usa álcool, né? Então o cara tem um transtorno bipolar de personalidade. Mas em seu âmbito de trabalho ele é um baita de um profissional. Então vocês já ouviram exemplos. E procurar e buscar ajuda não é feio. Pelo contrário, uma mudança de hábito, mudança em seu estilo de vida, a prática da atividade física, uma psicoterapia vai lhe proporcionar o quê? Longevidade, mudanças comportamentais. Se eu era agressivo, eu deixarei de ser. Eu estou sendo acompanhado pelo psiquiatra, pela assistente social, pela psicóloga. Eu estou sendo acolhido pela profissional de enfermagem, né? Então, é uma equipe multidisciplinar capaz de reforçar, de lhes dar suporte à sua saúde, ao seu retorno com dignidade, como a Fernanda falou. Você acolher um ser humano, só para vocês, assim, só um exemplo, né? Eu conheço profissionais ao longo do meu estágio, né? Trabalho, né? Que era viciado em ketamina. Ketamina é um anestésico local que você fica vendo estrelinha. Então, só para vocês saberem assim, eu passei quase 10 anos da minha vida, né, no hospital. Então, existem profissionais que podem utilizar alguma substância, um narcótico opiáceo, medicamentos para dores crônicas e severas, e é tarja preta. Essas drogas benzodiazepínicas que agem a nível de sistema nervoso central, elas proporcionam dependência e você vai querer utilizar. Então, isso aí eu passei ao longo dos meus estágios e etc e tal, questão de a dependência, né? Você pode utilizar o quê? Cocaína, não somente o álcool, né? Mas infelizmente são substâncias que vão crescendo, evoluindo progressivamente e quando você olha, você está decadente, arruinado no fundo do poço, precisando, necessitando de uma clínica de recuperação ou até mesmo cometendo autoextermínio, que é o que a gente mais tenta evitar, né? A depressão, a melancolia, a tristeza, aquela ausência maior, a falta de amor próprio, né? Você pode ser bem de vida e está cheio de angústia no seu Faltando coração, que alguma coisa, né? o dinheiro não é o problema. Rapaz, fulano de tal cometeu suicídio, ele não devia a ninguém, nunca fez um empréstimo, financeiramente ele era feliz e o cara nunca procurou assistência médica à saúde. Vocês já ouviram falar. Então, o CAPS 2, o CAPS AD, né, eles vêm, esses departamentos, essas unidades de saúde, elas vêm para nos proferir suporte, auxílio à saúde, ao bem-estar, a seu estado sóbrio, né, para voltar ao que você era antes, porque tudo é o mental. Se eu mentalizar que eu vou ao distrito de Marrecas correndo, eu conseguirei. Por quê? Porque eu treino, eu gosto, eu mentalizei que eu vou fazer os 23 quilômetros e você chegarás à igreja, ao santuário de Jesus, Maria e José. Agora, se você tiver bloqueios, não treinar, não se achar capaz, eu não vou vencer esse desafio. Lá no Rabeca, no posto, você quebrarás. Suas pernas já começarão a ter o quê? Um limiar de lactato, que é um enrijecimento muscular de membros inferiores. Aí você não conseguirás nem ir ao posto Rabeca, né? Então, só para vocês verem como o nosso cérebro é quem conduz tudo, como é importante você cultivar, cuidar bem da sua saúde mental.
Ô, Fernanda, o Gleicin falou um ponto de se você tem uma válvula de escape. Qual a Sim. importância de você ter essa válvula de escape para que você possa ter uma boa saúde mental? A gente, quando a gente fala dessa questão da válvula de escape, aí eu trago uma reflexão. Hoje a gente tem vivido uma sociedade muito acelerada, eu acho que isso é decorrente até da tecnologia, né? A gente vive com muitos estímulos. E aí, às vezes, não sobra tempo mesmo, pelo trabalho, pela família, enfim, por tudo aquilo que a gente acaba tendo que fazer. E aí essa válvula de escape, muitas das vezes, é tida como algo muito mais imediato. Quando a gente fala da medicalização da vida, a gente também está falando disso. Por quê? O que que acontece? O sofrimento, ele está ali. Por ele ser mental, muitas das vezes a gente não acessa como se fosse um sofrimento físico, por exemplo. A gente vai só, como diz o ditado, empurrando com a barriga. E aí chega no limite e a gente quer a todo custo cessar o sofrimento. E aí muitas das vezes a nossa válvula de escape é uma medicação para dormir, para tentar produzir durante o dia, enfim, e acaba se tornando dependente daquela medicação. Quando a gente fala de uma válvula de escape mais saudável, é exatamente fazer aquilo que faz sentido. Né? A gente tem casos onde, às vezes, o usuário está não sei quantos anos naquele uso abusivo mesmo, e antes ele, por exemplo, jogava bola. E aí ele diz assim: eu acho que eu vou voltar a jogar bola. E aí acaba sendo um escape interessante para ele, porque fazia parte de algo que ele gostava muito de fazer, mas que com o tempo ele foi deixando de fazer. Então, olha, ele se voltou para uma válvula de escape que era possível para ele e que fazia muito tempo que ele não conseguia fazer. E aí eu estou dando esse exemplo do futebol, mas pode ser qualquer outra coisa, né? A válvula de escape, muitas das vezes, é assistir um filme, é ler um livro, é estar com as pessoas que a gente gosta, é se permitir ao tédio, ao silêncio, tirar um momento ali do dia, dizer, não, eu vou tirar aqui o celular, tirar os estímulos, vou ficar aqui sentada, conversando com os vizinhos. Tudo aquilo que faz sentido para a gente, que está dentro da nossa rotina de vida, pode servir como uma válvula de escape. E o quanto isso nos ajuda a parar um pouco e, inclusive, pensar de forma mais consciente sobre a nossa vida. Porque o que tem acontecido é que a gente está vivendo no automático. Uhum. Então, a sensação desse viver no automático é que cada vez mais o tempo está mais curto. Não sei se vocês têm isso, mas a gente percebe que o dia passa muito rápido, o tempo está se abreviando mesmo. Verdade. E aí não sobra tempo de qualidade, porque a gente está o tempo todo ativo, produzindo, se achando produtivo, mas na verdade parece que a gente não viveu nada durante o Seria dia. isso uma busca para que a gente possa ter mais qualidade de vida? Porque hoje, às vezes, rapaz, eu estou só com atividade e aquela remuneração não é o suficiente. Então, Sim, hoje em dia, as pessoas estão buscando mais conforto, e para você ter esse conforto a mais, você precisa de se esforçar, de trabalhar mais, de ter sim, mais de uma sim. remuneração, enfim. Também isso contribui, né? É, Essa é. autocobrança. Aí que entra, inclusive, quando eu disse no início, saúde mental é política. Por quê? Se a gente garante desde o início os direitos básicos, inclusive direitos, né, no trabalho, a gente tem visto muito isso, a gente tem vivido um período difícil, não só no Brasil, mas no mundo, e aí a gente precisa entender que se tudo isso não está bem alinhado, se a gente não consegue ter o básico, é óbvio que lá na frente a gente vai adoecer. Né? E aí, como é que reverte tudo isso? Por isso que eu falo, a saúde mental perpassa essa questão política. Hoje, felizmente, a gente tem no nosso município, nós somos contemplados com duas estruturas maravilhosas, né, de serviço de saúde mental, que é o CAPS-AD e o CAPS Geral, né, e temos uma linha de profissionais também capacitados, né, todos aí especialistas em saúde mental, que estão para acolher e jamais julgar, porque a gente entende que o sofrimento mental já é difícil da gente reconhecer muitas vezes, já é difícil a gente quebrar o estigma, o preconceito, ainda que a gente tem sobre a loucura, sobre os transtornos mentais. Não é uma coisa muito fácil, mas o serviço está aberto para receber essas pessoas que estão em sofrimento. Eu sei que nem sempre você vai conseguir ter consciência disso, mas só de você saber da informação que tem um serviço que pode te ajudar, já é muita coisa. Né? Então, assim, a gente tenta resgatar esse amor pela vida, né? De como o Virismar colocou, a importância da válvula de escape, né? A gente vê outras possibilidades. Eu sempre costumo dizer com os meus colegas de trabalho, a terapia não é o único caminho, a terapia medicamentosa não é o único caminho, mas quando a gente soma as redes de apoio, às vezes a família, que é a principal rede de apoio,
o CAPS, a sociedade, né, os grupos nos bairros, que também que é muito importante. A gente tem aí na nossa cidade muitas praças e a gente tem visto muitos jovens e adolescentes, né? Então isso também é bom, me deixa feliz, porque eu acho que principalmente para os adolescentes que ainda não têm a personalidade formada e que está ali vivenciando todo esse processo, né? É importante reconstruir essas coisas culturais, da música, da arte, E porque a isso válvula é de escape, terapêutico. a válvula de escape tem que ser com aquilo que você gosta de fazer, né? Sim, tem que fazer Senão, né? sentido, né? Então não adianta, e aí a gente entra nesse contexto, não adianta eu achar, e eu trazendo aqui o Gleides, porque eu sei que o Gleides há anos ele corre, né? E sempre foi um atleta. Mas não adianta eu correr simplesmente porque, enfim, tá na moda, né? Mas tem que fazer sentido. Você gosta, tá te fazendo bem, você tá sentindo melhor, você tá gerando bem-estar, tá te fazendo socializar mais com as pessoas, criar mais vínculos, invista. Às vezes é uma arte marcial que faz sentido para mim, tá tudo bem. Às vezes realmente é fazer um curso à distância, não sei, né? Então a gente precisa entender que mesmo nessa loucura que a gente vive hoje uma sociedade do cansaço, como diz o Byung-Chul Han, né, que é um escritor muito famoso, e aí ele traz que hoje nós estamos vivendo esse período da sociedade do cansaço, Uhum. né? Então é muito importante que a gente repense hoje qual é o ideal de vida que nós queremos, sem levar em consideração a vida do outro ou dos outros, né? A gente acessa muito rápido a vida de todo mundo, né? Então, às vezes, a Cada gente. cabeça com sua É, necessidade, você tem que trabalhar exatamente aquilo que você acha que é a sua necessidade, né? exatamente. Então, já falando do CAPS-AD, né, nós estamos lá de portas abertas, é um serviço de demanda espontânea. Então, às vezes, você reconhece ali, ou tem um parente que quer, de fato, fazer o tratamento, que realmente quer deixar aquele uso abusivo ou dependente de álcool e outras drogas. Então, o CAPS-AD está lá. Como o Gleides colocou aí perfeitamente, nós trabalhamos com a ética do sigilo, principalmente porque a gente sabe que morando em cidade pequena todo mundo se conhece, né? Mas a gente está lá para esse processo terapêutico e também dizer que todo trabalho que a gente faz lá, na verdade, é construído por essa ética e por esse sigilo. Então, nós estamos lá de portas abertas. Hoje nós estamos esses profissionais, né? O Gleides como coordenador, temos 2 recepcionistas, temos auxiliar e técnico de enfermagem, temos 2 psiquiatras, temos os residentes de saúde mental, tem eu como psicóloga, tem a assistente social, nós temos 2, né? Porque a gente entende que o serviço social também é muito importante. Então, nós temos uma equipe lá preparada para receber e eu vou defender assim toda a minha atuação enquanto profissional. O CAPS é um lugar importantíssimo nesse resgate à autonomia e reinserção desses indivíduos que, infelizmente, são estigmatizados, cheios de preconceito e que a sociedade ainda não acredita, muitas vezes não valida a questão da presença deles. Então, nós estamos ali, nosso serviço é atuar em saúde, mas também tentar reinserir esse usuário, a família e a sociedade. E eu acho que esse é o nosso ponto principal, né, enquanto CAPS-AD. E que bom que o nosso município tem esses serviços disponíveis, e desde já eu queria agradecer, né? Queria agradecer as presenças de vocês aqui no nosso programa. E, Gleicino, espere o janeiro branco de 2027 para vocês virem aqui, não, qualquer época que vocês acharem que é importante, porque realmente, às vezes, uma conversa dessa abre Sim, muita sim. coisa, né? Já recebe várias mensagens aqui e ouvintes que estão dizendo que a entrevista está muito boa e tal. Acho que, às vezes, conversar, você consegue despertar alguém que está, assim, meio isolado, né? Sim, Fazer com que sim. seja uma boa conversa, faz, rapaz, eu vou lá conversar com eles, assim, é uma conversa tão boa e tudo mais. Isso. Imagina a conversa quando é só lá entre vocês e o paciente. Então, assim, se você estiver precisando realmente de algum apoio, alguma orientação, né? A gente não deve procurar o profissional só quando a gente está sentindo alguma coisa. A gente deve procurar o profissional para poder a gente evitar que a gente chegue numa situação de ser Sim, necessário um tratamento, é né? Só para sim. enfatizar suas palavras e reforçar, não deixem para nos procurar quando a fase está crônica, né? Então, não deixem agudizar, né? Agonizar. É, a gente tem que querer o melhor sempre, não deixarmos o adoecimento tomar de conta, né? A equipe está lá, nós também trabalhamos extramuros, né? O CAPS-AD também vai até
ao cidadão, ao indivíduo que necessita de ajuda, né? Isso aí nós chamamos de visitas domiciliares. Todas as quartas-feiras nós realizamos essas visitas. E Como é que eu dizer, posso fazer para poder eu pedir uma visita? Ou é só em algumas situações pronto, não é especiais? só chegar, né, o familiar, né? Eu vou deixar o contato, vou repassar para você o contato para você divulgar. Nós temos o WhatsApp. Se a Temos o pessoa não quer Instagram ligar, também. temos o Instagram, né, que é outro portal de comunicação. E assim, não é todo município que existe equipe com É médicos assim. psiquiatras. Eu gostaria aqui de enaltecer, agradecer, né, nossa gestora, nossa secretária municipal de saúde, Tauá ser contemplado com 5 ou 6 médicos psiquiatras. Então, só para vocês verem, uma consulta particular, ela é mais de R$ 600. E aqui nós temos gratuitamente, pelo maior plano de saúde do mundo, que se chama SUS. E como é que a pessoa pode, então, agendar uma consulta dessa? Então é só chegar à unidade ou conversar com a UBS do seu Pode bairro, ser, no né? caso, pode ser no PSF Pode ser mesmo, no Também. PSF, na ou UBS, que eles direto vão lá. referenciar, ou Pode então ser direto lá direto. também. Se quiser ir direto, melhor ainda, para não burocratizar o Sim. serviço. Avenida Sherman, vizinha ao João Pedro, em frente ao hotel do Senhor Elias, né? Um grande amigo, né? Então, assim, nós teremos toda a satisfação, né? Todo aquele acolhimento humanizado. Lembrando que não se preocupem, ética, Sigilo. sigilo, prontuário aberto, acolhimento, humanização. Não deixem de procurar quando a situação se agravar. Sim. Eu volto a ser redundante. Cuide-se. Mantenha-se com seu sistema nervoso em dias, né? Não use drogas, é algo que eu falo aqui também. A ociosidade é a oficina também do negativo. Procure viver em sociedade, sabendo entrar, sabendo sair, né? Procure uma igreja, Deus é um só. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, independentemente de você seguir qual religião, A ou B, mas se refugie debaixo das asas do Altíssimo. Procure sempre o equilíbrio espiritual, né? Isso aqui, como cristão, né, eu volto a dizer-lhes o quanto é importante você estar em sintonia com Deus, o nosso maior criador, né? O dono de nossas vidas. Os profissionais de saúde, a equipe multidisciplinar estará de braços abertos para acolher quem necessitar. Ah, eu não quero ir. Visivelmente eu não quero aparecer. Pois mande um WhatsApp. Ah, eu quero uma visita de vocês. Eu garanto-lhes que nós vamos ter o prazer de irmos visitar, dos agendamentos, de realizarmos essa visita. Nós temos médicos às quartas e quintas e os demais profissionais diariamente, das 7 às 11, das 13 às 17. A Avenida Sherman, todo mundo conhece, né? Capsadê, uma casa lá, portões abertos, com os profissionais bacanas, eu me orgulho da equipe. Nunca recebi, até hoje, dia 20 de janeiro, eu fiz um ano que eu retornei, uma reclamação. Rapaz, eu fui mal atendido por um profissional da casa. Porque até o exato momento nunca ninguém chegou nos procurar negativamente mencionando isso. Eu nunca recebi uma reclamação que foi de algum paciente, de algum usuário que foi mal atendido, né? Então eu só tenho a agradecer-lhes. O tema é muito vasto, é muito amplo, Precisa de. né? Nós necessitamos aqui de 10 de São programas. uma muitas tarde camadas. explicando, são muitas camadas. O sistema nervoso central, né? Eu volto a ser aqui, enfatizar sempre isso. Nossas vias cerebrais, né? Elas são tão amplas que são tantas informações que a gente teria que
o privilégio de visitar vocês, a satisfação Por de isso que eu estou ajudarmos, dizendo que você não espere né? o Janeiro Branco de De 2020. 2027. Então É, a gente venha depois aqui eu queria só novamente. fazer uma observaçãozinha. O trabalho do CAPS-AD hoje, para além do modelo clínico, dos atendimentos, né, é muito importante, mas só a nível de informação, o CAPS-AD também é para ser um lugar onde os usuários possam ir, né? A gente está com um plano aí futuro, espera que dê certo, de fazer a ortoterapia, né? A gente tem muitos pacientes que têm habilidade, né? A gente está numa região, né, muito propícia. Então, a gente tem esse Uhum. plano. O CAPS-AD hoje tem o grupo de tabagismo, né, para pessoas que têm aí uso problemático com relação ao cigarro. Temos também o grupo de família, infelizmente está inativo, mas a gente está aí se programando, organizando direitinho para a gente começar. Temos as visitas domiciliares, que é às quartas-feiras, como o Gleides falou, e também temos as buscativas. Muitas vezes o familiar vai lá, explica a situação de um parente, de um filho, diz, olha, eu queria a visita de vocês, para vocês conversarem com fulano, e a gente faz todo esse a situação do acompanhamento, né, para carro. que de fato essa pessoa possa ter a oportunidade de buscar o serviço. E é o que eu sempre digo, assim, enquanto psicóloga, a gente trabalha com a vontade do paciente. Se ele chega lá e diz, eu quero fazer o tratamento, ótimo. Mas se ele chega lá e diz, não, não quero, porque foi alguém que insistiu para mim ir, eu não queria estar aqui. Então, a gente vai respeitar a vontade dele acima de tudo, né? Então, esse também é o nosso maior propósito, enquanto profissional da área da saúde mental. Então, o CAPS está lá, de portas abertas. Se você tem um parente ou se você tem alguma questão e quiser lá abrir um prontuário, o profissional já acolhe, já faz os devidos encaminhamentos, né? Então, esse é o serviço CAPS-AD e nós estamos aí quando precisar. Estamos nas redes sociais, né? Nós temos o Instagram e também temos um número que nós vamos deixar disponível para qualquer dúvida ou para qualquer solicitação. Muito bem, obrigado, Gleicinho. Obrigado também a Fernanda Maitê, o Gleicinho, que é o coordenador do CAPS Farmacêutico, e a Fernanda Maitê, que é psicóloga do CAPS AD aqui de Itauá. Pequeno intervalo, a gente volta já com mais notícias no programa